e deu ordem ao que estava sobre a sua casa dizendo: enche de mantimento os sacos destes homens quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco, e o meu copo, o copo de prata porás na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos, saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado. Disse Josué ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os lhes dirás: porque pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: porque diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como pois furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se e cada um pôs em terra o seu saco. E cada um abriu o seu saco, e buscou começando do maior, e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos da casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: aí, senhor meu, deixa, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos dizendo: tendes vós pai, ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai, e um filho da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. E eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Agora pois indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora pois fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Agora pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega.
pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos e as tuas ovelhas, e as tuas vacas e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e tua casa e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti pois é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e para vosso pai e vinde, e não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho, a todos lhes deu a cada um mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas, e a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para o seu pai para o caminho, e despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar, e tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Cami, e os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã porém morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amul, e os filhos de Isacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Serede, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia que ela deu a Jacó em Padã Aram além de Diná sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arudi e Areli. E os filhos de Azer, Emina, Isvá, Isvi, Berias e Sera, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. E deu a Jacó estas 16 almas, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim, e nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim que lhe deu a Zenate filha de Potifera, sacerdote de Om, e os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei,
Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Gisel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. E Jacó enviou Judá diante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen, e apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim, e os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas e tudo o que têm. Quando pois acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora pois rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se pois o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo: Dá-nos pão porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra.
Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser porém que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas e para que comam vossos filhos. E disseram: A vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José pois estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Chegando-se pois o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.